Olá a todos, eu sou a Cláudia, sejam muito bem-vindos aqui ao Clau Canal. No dia em que eu estou a publicar este vídeo é dia de São Martinho e eu sempre ouvi o seguinte provérbio popular: no São Martinho, castanhas, pão e vinho. Eu não vou fazer uma receita de castanhas e, peço desculpa, muito menos vou fazer vinho. Portanto, o que é que nos sobra? Sobra-nos o pão. E vou fazer não exatamente um pão-pão, mas é quase isso. Vou fazer uma broa de milho, mas que faz muito lembrar um pão normal. Então, eu costumo fazer uma broa de milho daquelas mesmo tradicionais, com aquela consistência da broa que a grande maioria de vocês certamente conhece, e depois costumo enriquecê-la com umas passas, com umas nozes, e até colocar as duas coisas ao mesmo tempo, porque fica realmente maravilhosa. Mas entretanto, estava eu a pensar que ia fazer esta receita e lembrei-me desta outra broa que eu já não faço há bastante tempo, mas que também é muito interessante, justamente por ser assim aquele meio termo entre um pão e uma broa, e então eu decidi fazer essa. E vou também enriquecê-la com umas passas, e eu gostava muito que vocês experimentassem esta receita, porque embora não seja uma broa assim daquelas mais tradicionais, é uma broa deliciosa. Vamos aprender? Bora! Para fazermos então esta nossa broa de hoje, vamos usar os seguintes ingredientes: 300 gramas de farinha de trigo, e esta farinha é farinha tipo 65, também chamada farinha de força, que é uma farinha própria para fazer pão, porque ela tem uma moagem mais grossa. Não usem aquela farinha de fazer os bolos, porque essa é muito fininha e depois isso não tem o resultado desejado, está bem? Depois temos 200 gramas de farinha de milho amarela, porque também existe aquele milho branco e nós queremos desta farinha assim amarelinha. Depois vamos precisar de 2 decilitros de água morna, 1 decilitro de leite morno, 15 gramas de fermento de padeiro fresco, 1 colher de sopa de azeite, 1 colher e meia de chá de sal, eu uso sal grosso, mas se preferirem podem usar do fino, e também 1 colher de chá de açúcar. Estas colheres são colheres medidoras, está bem? Que é para termos assim a medida bem certinha. E depois, como hoje vamos fazer uma broa de passas, eu tenho aqui as ditas e elas estão aqui já a ser demolhadas em água, porque nós queremos hidratar as passas. Em termos de quantidade, eu vou usar 50 gramas. E estou a usar, neste caso, usem conforme vocês gostarem mais, mas eu neste caso tenho metade, ou seja, tenho 25 gramas de sultanas amarelas e 25 gramas de passas normais. Isto fica ótimo com qualquer passa, eu já experimentei com várias e sei o que estou a dizer. Bom, agora é pôr mãos na massa, literalmente, e vamos então preparar a nossa broa. Passados 5 minutos, o fermento já começou aqui a fazer a sua magia, vamos então adicionar a água também morna, portanto é o mesmo pressuposto, assim mais ou menos a 37 graus, e vamos também misturar. Agora vamos pôr esta mistura de água, leite e fermento e açúcar aqui para o lado e vamos então pegar na taça grande. Vamos precisar de uma taça grande, eu vou usar a taça da minha batedeira. Eu confesso que já há muito que deixei de fazer pães e afins à mão. Eu vou usar a taça da batedeira com depois o gancho de amassar, mas se vocês não tiverem este recurso, vão precisar efetivamente de uma taça grande nesta fase, mas depois vão ter que amassar a broa à mão. Mas a broa tem aquela vantagem, que é um pão que não é preciso assim amassar de nenhuma forma muito específica, é só amassar bem com as mãos até que ela deixe de ficar pegajosa, e isso acaba por vos demorar um bocadinho mais tempo do que se fizerem com a batedeira, mas é muito simples de fazer, está bem? Mas eu efetivamente vou usar a minha batedeira, e se vocês aí em casa tiverem uma, usem, porque de facto vão demorar muito menos tempo. E o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui na batedeira as minhas farinhas. O sal. E vou abrir aqui um orifício no meio. Assim. E agora vou deitar aqui para dentro esta mistura de leite com o fermento, a água e o açúcar, e também o azeite, que era 1 colher de sopa. Pronto.
vou tapar aqui esta mistura assim um pouco com a farinha e agora basicamente o que é que eu vou fazer? Vou pôr isto na batedeira e vou amassar muito bem. Portanto, já sabem, se forem amassar à mão, têm que mexer muito bem com uma colher primeiro e depois pôr então numa superfície de trabalho. Se tiver um tapete de silicone, melhor ainda, porque não têm que adicionar mais nada para que a broa não se pegue, está bem? Porque isto não convém estar a levar mais farinha nem nada disso nesta fase. E pronto, e aí vão ter realmente que amassar muito bem depois de misturarem aqui na taça, está bem? Deitam na vossa superfície e amassam. Eu vou então colocar na taça da batedeira e amassar então até que a massa se deixe de colar às paredes da taça. Ora bem, para esta primeira fase nós vamos precisar de pôr aqui numa taça. Tem que ser uma taça que vocês vejam que depois cabe a quantidade de água e de leite que têm. E vamos então desfazer aqui o fermento assim para dentro da taça e vamos misturar com o leite morno. Quando eu digo leite morno, o leite deve estar à volta, é a nossa temperatura corporal mais ou menos, são os 37 graus centígrados. É assim aquela temperatura ideal que nós devemos dar o leite aos bebés, sabem? Pronto, isto não pode estar muito quente. Vamos juntar então aqui o leite ao fermento e vamos adicionar também o açúcar, que o açúcar ajuda aqui a ativar o fermento. E vamos mexer assim com uma colher para dissolver. Pronto, isto não é preciso ficar assim completamente dissolvido. E depois vamos fazer uma coisa que é tapar e deixar aqui a repousar por 5 minutinhos. Estão a ver? Eu já não tenho aqui nada colado às minhas paredes e, portanto, esta é a altura em que nós agora vamos juntar as passas que estivemos a hidratar, portanto, vão escorrê-las muito, muito bem e depois vão juntar então aqui à massa e vão amassar mais um bocadinho para envolver as passas com a massa da broa. Vou deixar aqui e fazer isto agora devagarinho. Pronto, cá está, o gancho de amassar já está posto. Eu vou então agora baixar aqui a tampa da minha batedeira e vou amassar isto numa velocidade média. Vou começar com uma baixinha até que a farinha esteja toda bem envolvida no líquido, porque senão vai espalhar farinha por tudo quanto é lado, e depois então aumentar para a velocidade média e deixar a batedeira a bater aí à volta de uns 10 minutos, mais ou menos, mas depois nós também vamos vendo, está bem? Porque, como eu disse há pouco, é até ter aquela consistência em que nós vejamos que já não se cola às paredes. Bom, como veem, isto até aqui não tem nada que saber e as próximas fases também não. Portanto, o que vamos fazer agora é então moldar a nossa broa e deixá-la alvedar. Eu tenho aqui um tabuleiro, vocês vão precisar de um tabuleiro para ir ao forno e de preferência um tabuleiro que caiba, eu vou sugerir um micro-ondas porque é um sítio livre de correntes de ar. Se arranjarem um tabuleiro que caiba dentro do vosso micro-ondas, perfeito, que é para deixarmos lá dentro a broa a levedar, está bem? Se não, têm que colocar num sítio qualquer assim, bem afastado de correntes de ar, porque os fermentos não gostam dessas coisas. Então, não se assustem aqui com o estado do meu tabuleiro, ele é muito, muito velhinho, tem assim uns anos, mas serve perfeitamente. Então, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui um daqueles coadores de chá e tenho aqui farinha de trigo. E esta farinha é só para polvilhar aqui o fundo do tabuleiro e nós vamos depois moldar a nossa broa e colocá-la aqui em cima, assim. Eu gosto de pôr num coador que é para a farinha ficar assim de forma, sair de modo mais uniforme, estão a perceber? Que não gosto assim de ver aqueles grandes montes de farinha e assim fica mais direitinho, são assim umas manias. Pronto, agora vou agarrar aqui na minha broa e assim mesmo com as mãos
dar-lhe assim um formato, uma bolinha mais direitinha. E vou, assim, torná-la um bocadinho mais plana. Bem? Assim com aquele formato de broa de milho. Assim. Fazer assim aqui umas voltinhas. Pronto. E colocamos aqui em cima do tabuleiro. Estão a ver? Assim arredondada. Vê aqui as nossas passas a espreitar. E agora, aquilo que vamos fazer é polvilhar com mais farinha. Farinha de trigo, normal. Aqui temos que polvilhar com uma dose generosa. Depois o que é que acontece? Isto vai ajudar a que nós vejamos depois aquelas gretas características que a broa tem. Quando coze, fica um efeito muito bonito. Assim. Vamos ver, isto não é nada difícil. Pronto. Agora o que é que vamos fazer? Vamos tapar a broa com um paninho limpo, pano de cozinha, assim. E vamos então pô-la dentro do micro-ondas, desligado, obviamente, para deixá-la levedar. Agora, não se esqueçam, enfim, não podem utilizar o micro-ondas durante umas boas horas. O que é que acontece? Nós precisamos que a broa duplique de volume. Só que isso vai acontecer em tempos diferentes, consoante a altura do ano em que vocês estiverem ou até a região onde vocês estiverem. Neste momento já está a começar a fazer frio por aqui, portanto ela vai demorar muito mais tempo a levedar do que se fosse verão, por exemplo. Portanto, isto é um bocadinho a olho. Eu diria que um mínimo de 2 horas, depois vocês vão a espreitar. Isto não é preciso, quando a gente diz duplicar de tamanho, também não quer dizer que tenha que ser assim ao milímetro, não é? Isto é mais ou menos, quando vocês virem que ela já está com um tamanho assim maiorzinho, então vai estar na altura de pô-la no forno, mas isso é daqui a pouco, portanto eu agora vou pô-la então dentro do micro-ondas e esperar um mínimo de 2 horas, mas eu acredito que com o tempo que está hoje, eu acho que vou ter que esperar à volta de umas 4 horas, mais coisa, menos coisa, tá bem? Mas pronto, é ir ficando atento. E eis que é chegada a hora de pormos a nossa broa no forno. Como a temperatura do ar está um pouco mais fria, eu tive que a deixar a levedar durante 4 horas, tá bem? E agora, antes de a colocarmos no forno, precisamos de fazer aqui uma pequena preparaçãozinha prévia, que tem a ver com o aquecimento do forno, justamente. Vamos então aquecê-lo previamente nos 250 graus e vamos deixar o tabuleiro, onde depois vamos... o tabuleiro normalmente eu faço na grelha do forno, eu deixo a grelha do forno a meio e depois vou então assentar na grelha o tabuleiro onde deixei a broa a levedar, porque vamos cozer nesse mesmo tabuleiro, certo? E depois o que é que fazemos também? Na base do forno vamos colocar um recipiente, pode ser uma forma de fazer bolos, isto é perfeito, desde que seja uma coisa metálica, e vamos deixar essa forma na base do forno a aquecer também logo de início. Depois vamos ter também à mão uma chávena cheia de água. Depois, na altura em que formos colocar a broa dentro do forno, aquilo que vai acontecer é, vocês colocam a broa dentro do forno, despejam no imediato a água para dentro do recipiente que têm no fundo do forno. Isto, obviamente, tem que ter muito cuidado, que é para não se queimarem a fazer estes procedimentos. E depois vão fechar logo a porta do forno e vão baixar a temperatura dos 250 para os 220 graus. E depois, a partir daí, é deixar a vossa broa cozer. Essa água que fica neste recipiente vai servir para criar uma umidade extra no forno, e isso significa que depois a nossa broa vai criar aquela crostazinha mais estaladiça e um interior mais úmido por dentro. Pronto, essencialmente a preparação é esta, não temos que fazer muito mais. Falar-vos apenas no tempo de cozedura. O tempo de cozedura
ronda ali à volta dos 50 minutos, 1 hora. Vocês vão ter que ficar depois de olho, a partir aí dos 50 minutos começam a ver. E como é que vocês veem que a broa está cozida? Pegam nela e batem no fundo da broa, na base, e se ouvirem um som oco, significa que ela está cozida. Depois, é uma questão de gosto. Se gostam dos vossos pães mais cozidos, deixam mais um bocadinho até ela dourar um pouco mais por fora. Se gostam do pão mais mal cozido, então tiram no imediato. Vamos então pôr a broa no forno, mas antes disso eu tenho que ir buscá-la para vocês verem como é que ficou depois de levedar. Tan, 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 tan. Estão a ver? Isto vai ficar aqui uma broa enorme. Eu até vos digo que esta receita dá para fazer em 2 broas mais pequenas, se preferirem, está bem? Esta realmente fica bastante grande, mas se gostarem daquelas broas assim, daquele tamanhinho assim mais pequenito, façam 2 e pronto, e depois até podem congelar uma e comem outra no próprio dia. Vamos então pôr no forno. E aqui está a broa pronta. Esta broa não tem assim tanto aquele aspecto daquela broa tradicional que estamos habituados a ver, porque a receita é realmente um bocadinho diferente. Eu qualquer dia vou trazer-vos a outra mais tradicional, mas esta é a broa de passas que eu costumo fazer. Estão a ver? Este som oco, ou ouvir, melhor dizendo, sinal que ela está cozida. Tem assim este ar amarelinho que é dado pela farinha de milho e garanto-vos que é deliciosa. Ouviram? Este estalar, esta crocância, vou provar. Muito boa. Isto com uma manteiguinha, façam e vão ver se não gostam. Gostam de certeza. Eu espero por vocês no próximo vídeo. Beijinhos e até lá!